Muito boa tarde a todos os telespectadores da Central do Timão. Ao meu lado, Daniel Kepler, o mágico de Oz no que se diz política do Corinthians, em tudo que tange o Corinthians. É ou não é, Daniel? Eu sei que você vai fazer essa falsa modéstia de não sou isso, mas você tem que assumir esse posto. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, a gente faz o nosso trabalho, né? É isso que a gente tem que fazer. Tá certo. Boa tarde. E hoje conosco, doutor Ricardo Bianchini. Prazer, muito boa tarde. Muito prazer, doutor. Uma honra estar aqui com vocês. Fiquei muito honrado aí com o convite. Estou aqui à disposição para que a gente possa bater um papo legal aqui sobre os assuntos. Perfeito, doutor. Você não é uma pessoa que aparece muito mediaticamente, então, por favor, se você pudesse apresentar para o torcedor que está te acompanhando, te vendo pela primeira vez, qual que é o seu encargo dentro do clube, o que o doutor faz por lá? Bom, vamos lá. Muito boa tarde a vocês. Eu reitero aqui a minha alegria em estar hoje aqui nesse bate-papo aqui. Eu ingressei no clube na gestão anterior, né, na gestão do presidente Duílio Monteiro Alves. Fui convidado à época pelo Dr. Herói Vicente, né, como eu havia conversado aqui com vocês antes, para que a gente pudesse, vamos dizer assim, entender o que acontecia no Corinthians. Né? Eu fui chamado, escalado, né, que é o nome que a gente deve usar aqui na nossa linguagem de futebol, para que a gente pudesse se assenhorar das questões do Corinthians, né, tão efervescente, os problemas que envolvem o jurídico do Corinthians. E assim nós ali ingressamos, né, fizemos no começo um trabalho de uma varredura em todos os processos que tinham lá. E, a partir daí, algumas ações positivas para que a gente pudesse desenvolver um trabalho dando tranquilidade à presidência, né, dando tranquilidade aos gestores, né, e incomodando-os o menos possível, na medida em que seria possível, porque o Corinthians é efervescente, né, tudo lá reverbera de forma muito grande. Né? E aí a gente aceitou o encargo com carinho, com amor que essa torcida fiel merece. Não é? E ali começamos a esgrimir com as dificuldades, esgrimir com os problemas, resolvendo muitos problemas, não é? Solucionamos uma série de questões que estavam lá, que acabam não chegando para o público, né? Porque algumas ficam ali, sai muita coisa às vezes de negativa, mas a gente teve muitas vitórias dentro do clube. Só para se ter uma ideia, nós trouxemos na nossa atuação até hoje quase 1 bi de economia para o clube em contingenciamentos, né? Problemas que o clube tinha, de processos que a gente eliminou. Quando a gente fala 1 bi, é importante tomar cuidado para não dizer, poxa, mas como assim 1 bi se a dívida do clube... Sem entrar nisso, mas na verdade são processos que estavam contingenciados, que a gente sempre utiliza, vamos dizer assim, o aspecto numérico mais conservador, não é? E aí a gente conseguiu limpar uma série de problemas que tinham lá, conseguimos eliminar uma série de fluxos que traziam problemas ao clube, e eu sempre escondido, eu sempre sem aparecer, nunca tive a pretensão nesse sentido, né? Eu acho que a gente mais assim, anônimo, não é? E discreto, a gente consegue desenvolver um trabalho menor, mais imune, né? E assim sempre fui seguindo o nosso caminho. Mas estamos lá já no terceiro ano já inteiro, já completos, para que a gente possa seguir lá com tranquilidade. Terceiro mandato seria, né, o doutor, já desde a época do Duílio. Considerando o presidente interino, o terceiro mandato. Perfeito, Dani. Maravilha. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui na gravação, né, que uma parte importante do seu escopo de trabalho atualmente é em relação aos licenciamentos que o clube promove com diversas marcas. Sim. Né? Deve ser um trabalho bastante difícil proteger a marca Corinthians quando se elabora esses contratos com as empresas que buscam, né, fazer negócios e produzir itens com a marca oficial. Né? Como que é esse trabalho de proteção do clube na hora de elaborar esses contratos? Bom, vamos lá. Primeiro, toda e qualquer empresa que se aproxima do clube e pretende com ele contratar, não é, passa previamente por um compliance, não é, que é exatamente o setor de verificação de conformidade. Ver se essa empresa tem condições de trafegar, não é, no caminho adiante com o clube. Esta é a exigência que o clube faz e que assim deve ser, não é? E se analisa também, toda vez que há uma reunião, já participei de várias, a questão qualitativa. Qual é a qualidade do produto? Né? Deixa eu ver se esse produto tem qualidade para que se possa ser colocado à disposição do torcedor, do consumidor final. Né? E também, né, não se deixa de verificar
os aspectos de regulatórios daquele produto, né? Porque você tem produtos que passam por verificações, que passam, por exemplo, a questão das bets, queira ou não, um produto, é um patrocínio que tem que ser levado, aqui tem que passar por uma questão regulatória. Está registrado nos órgãos competentes? Eu tenho, por exemplo, uma bebida do Corinthians, eu tenho um produto cosmético do Corinthians. Será que aquilo passa pelos órgãos fiscalizatórios, estão em conformidade no que concerne aos aspectos regulatórios para que possa o consumidor final não ter problema? Então, é uma série de requisitos que são submetidos à avaliação do marketing, passam pelo jurídico também quando nós estamos falando em compliance, para que possa ser ao final da contratação, com os cuidados jurídicos que se deve ter para se colocar à disposição dos consumidores. Doutor, e se eu tenho uma marca, por exemplo, eu quero fazer camisas do Corinthians, camisas sociais, vamos dizer, para sair, uma camiseta para você ir no shopping, algo assim, e eu quero criar uma marca. Qual o caminho que eu preciso percorrer até ter o licenciamento, né? Colocando a pessoa que quer criar a marca e quer operar normalmente sem ter nenhum tipo de problema. Qual o caminho que ela precisa fazer? Bom, primeiro, a porta de entrada, né, do licenciamento é o departamento de marketing, né? O marketing é quem recepciona os potenciais licenciados, né? O marketing certamente vai olhar internamente, né, e verificar se no rol de produtos não há um produto que colida com aquela pretensão. Se eu já tenho, por exemplo, alguém que faça ali skate, por exemplo, né, um shape de skate, eu preciso ver se dentro do licenciamento eu não tenho alguém que já faz isso, porque não tem sentido eu colocar dois produtos iguais concorrendo entre eles, né? Seria uma situação até não razoável se fazer isso, e a gente tem que analisar essa questão. Então ferrou, então, né? Já tem produto do Corinthians de todo tipo já, então... Olha, camisa você esquece, tem que arrumar outra coisa. Mas, então deu ruim, né? não, mas aí nós estamos falando em produto oficial, né? Por que eu falo em produto oficial? Porque você vai encontrar todo e qualquer produto, notadamente no Corinthians, todo e qualquer produto que você imaginar, o Corinthians tem a sua marca subtraída. Eu vou dizer que essa é a palavra. E que ela até fique impregnada, porque às vezes o consumidor ele fica um pouco irresignado. É natural que tenha, poxa, mas custa tão caro a marca, a camisa custa tão caro. E eu vou dizer, no trabalho de combate à pirataria que a gente desenvolve, a marca envolvendo camisa, ela representa 40%. Ela representa 40%. 60% envolve uma gama de produtos que não envolve a camisa, que não tem atinência com a camisa. Então, por exemplo, canecas, bonés, falei do shape de skate, brinquedos, produtos pets, né? Hoje todo mundo tem um cãozinho, um gato. Você não imagina o que tem de pessoas que falsificam isso. Eu vou contar uma história interessante, se vocês me permitirem. Claro. Chegou ao meu conhecimento, há uns 2 anos e meio atrás, uma questão envolvendo um cãozinho que havia engolido um apito de um brinquedo, não é? Ou seja, era uma bolinha, aquele apito se desprendeu da bolinha e atingiu lá as vias aéreas do cachorro e ele morreu asfixiado. E veio um telefonema, chegou para mim, olha, o cachorro morreu, etc e tal, né? Enfim, ao se analisar aquele brinquedo, e depois nós levamos a fundo e fomos ver, era um produto não licenciado, que não passou pelo crivo da qualidade, da aprovação. Por quê? Porque um brinquedo, você sabe que lá tem recomendações, às vezes até em brinquedos de criança, recomendado para crianças, tanto contém partículas pequenas, né? Cuidado. O que aconteceu? Os produtos pets, eles são submetidos a quê? A exatamente esse tratamento severo. O cão, ele morde, ele estica, ele puxa, ele rói. E o que acontece? Aquilo era uma bolinha feita sem nenhuma condição de qualidade, desprendeu aquele apito e o cachorro morreu. Então, assim, veja, quando a gente fala em questão de produtos falsificados, passa pela questão da segurança. Isso pode passar para tudo, né? Até inclusive uma camisa, e que eu já tive também notícias de questões de produtos falsificados que trouxe alergia a uma criança que vestiu uma camisa. Não sei se foi pelo tecido, pela tinta, não sei o que foi, mas é para frisar que o aspecto qualitativo do produto oficial é analisado para aquele que passa. E respondendo a sua pergunta, a porta de entrada é o marketing, a porta de entrada é o marketing que vê o aspecto qualitativo, que vê o aspecto regulatório e que vê todos os componentes que são indispensáveis para colocar aquele produto para o consumidor final, que é o corintiano. Eu acho que é legal a gente pegar esse gancho da pirataria, porque o Corinthians ele tem uma atuação bastante notável nesse campo do combate à pirataria
Desde a gestão passada, inclusive, né? Sim. Com notas ao público, informando a respeito de apreensões. A gente viu isso acontecer bastante vezes, para o torcedor ser informado sobre o que acontece nesse campo, né? Como que tem sido recentemente a política do clube no sentido de fazer esse combate e como que a postura do departamento jurídico ela é mais ativa nesse sentido ou ela é mais no sentido de receber denúncias e investigar? Bom, nós temos os dois flancos de atuação. Certo. O flanco de recepcionar as denúncias e o flanco de atuar positivamente, tá? A gente não é reativo somente. A gente, aliás, no mais das vezes é o quê? A gente é ativo, proativo no combate à pirataria. Nesses dois aspectos, a gente tem quer atuação online e quer atuação física, tá? Então eu tenho dois flancos. O primeiro flanco é aquele flanco reativo, não é? E aquele flanco que é proativo. E nessas duas perspectivas nós temos a atuação online e a atuação física. Como que a gente faz isso? Vamos lá. A gente tem um canal de recepção das denúncias que vem de todos os lugares. Vem ao marketing, vem através de pessoas do clube, vem através do canal próprio do clube que recepciona essas denúncias, tá? Recepciona o quê? Página de Instagram, página de Facebook, Shopee, todas as plataformas digitais que você imaginar, ela vem ao nosso encontro e a gente trata aquilo, recepciona, verifica a veracidade e toma a postura. E a gente tem também uma atuação no plano online que é através de uma inteligência artificial. A gente tem um sistema que ele funciona, vamos dizer assim, ele minera durante 24 horas produtos na internet de toda a ordem, em todas as páginas, através de uma parametrização. A gente coloca ali, por exemplo, respeita as minas, é uma expressão, vai na alma, Timão EO, não é? Vai Corinthians, e modelos, modelo feminino, uma camisa rosa, um modelo do Zé Maria, que tem lá o suor do sangue, enfim, a gente parametriza isso no sistema e ele nos informa durante 24 horas o que ele encontrou de suspeito. Tipo um prompt de IA. Exatamente. E vai em frases, por exemplo, que são patenteadas pelo Corinthians. Patenteadas pelo Corinthians. Tá? Aliás, esse é um trabalho também que foi feito no sentido de patentear, né, de registrar, melhor dizendo, expressões. As pessoas acham que o Corinthians titulariza somente o escudo. Todo o rol de expressões que o clube ostenta, eles são objeto de proteção. Eles são objeto de proteção. Nós tivemos situações que envolveram apreensões com camisas só envolvendo expressão, porque ela é titularizada pelo clube, não é? Então, esse trabalho online que eu estava me referindo, a gente trata aquilo com marketing. Olha, eu recebi aqui 4.000 denúncias suspeitas. A gente coloca isso no marketing, passa por uma quarentena para a gente não notificar uma pessoa indevidamente. Aquilo que passa por essa análise, a gente fala, bom, dos 4.000 eu tenho aqui 3.800 que são positivos. A gente vai e notifica essas 3.800 e toma 3.800 medidas. E no flanco, ou seja, naquele braço físico, a gente tem investigadores na rua, a gente tem um trabalho em conjunto com a Polícia Federal, com a Polícia Civil e também com a Receita Federal. No sentido de quê? De nós fazermos trabalhos em campo. Hoje, a Polícia Civil no Estado tem uma parceria muito grande com o Corinthians. Nós temos um delegado aqui na Delegacia de Crimes contra a Propriedade Material, Dr. Carrasco, que é um delegado muito atuante nisso, tem há muito tempo atuado ali, embora a cúpula da polícia se modifique bastante, ele ali se mantém pela sua qualidade, pela sua combatividade. Toda vez que o clube precisa das atuações dele, ele sempre se coloca à disposição. E a gente faz apreensões também cíveis. Então eu tenho dias, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que eu tenho 5 apreensões num dia. 5 apreensões num dia. Em quê? Em lojas que vendem o quê? Produtos não licenciados. E é importante colocar, porque às vezes o torcedor não entende, eu também não entendi algumas vezes. Eu tenho um filho que é corintiano, doente, e ele também às vezes, poxa pai, mas eu digo o seguinte, o Corinthians tem seus licenciados. Você, ao ingressar na sala, nas dependências do marketing do clube, tem lá um showroom, onde ali você vê um monte de produto ali em prateleiras sendo apresentados ali, sendo colocados até para as reuniões, né, com licenciados. E por trás daquele produto tem uma empresa que paga seus impostos, tem uma empresa que cumpre as suas obrigações,
tem questões trabalhistas ali protegidas, e isto no ambiente de pirataria, de aventura, né? A pirataria vem do nome pirata, da aventura, do pilhar, do subtrair o que é do outro, não é? Que é o quê? Você pega aquela marca que não é sua, mas é do clube, é do Corinthians. O Corinthians é do povo, ele é do povo, mas a marca do Corinthians é um patrimônio, tem que ser respeitado. Quando a gente beija aquele símbolo, ou lá o Memphis, ele beija o símbolo e brinca até que ele ilustra o símbolo, aquilo deve ser respeitado efetivamente. E uma das formas de respeitar o clube é você comprar produtos oficiais. Uma loja foi inaugurada recentemente, eu tive presente lá, até encontrei o pessoal daqui de vocês. Assim, uma coisa maravilhosa. Quantos produtos estão ali com qualidade e gente fazendo produto no fundo de casa, né, colocando à disposição porque é mais barato ou porque... Desculpe, mas esse não é o argumento correto que a gente deve ter. A gente que prima por tanta coisa correta no mundo, a gente quer, por regras, né, por ditames, por compliance, a gente deve na sociedade também agir em conformidade, e honrar o seu time é comprar produtos oficiais. Eu entendo, né, que o doutor já até meio que entrou já meio respondeu que eu vou perguntar, mas como que você encara essa parte da torcida que, por exemplo, não tem a condição para comprar uma camiseta oficial do clube e por vezes ela corre pra pirataria, seja o modelo tailandês, o modelo chinês ou o que quer que seja. Como que você encara dessa forma? Porque, querendo ou não, o produto do Corinthians, principalmente vendido pela Nike, não é acessível para grande parte do povo, né, da sociedade. Como é que você encara essa parte das pessoas que compram pirataria mesmo porque querem investir uma camiseta do Corinthians e infelizmente não conseguem ter acesso? Bom, vamos lá. Primeiro, né, a pirataria, né, ou seja, os produtos falsificados, atuam exatamente nessa lacuna, né? Há uma distância, não é, entre aquilo que a pessoa quer adquirir, que é uma camisa oficial, uma camisa lá do clube, e a condição que ela tem. Essa diferença é que faz a pirataria atuar. Mas hoje o clube, notadamente, a gente tem visto nos últimos tempos, o clube tem, através de licenciados novos que ali ingressaram, isso funciona em todos os clubes, né? Cabe aos clubes, eventualmente, buscar esse preenchimento da lacuna. Existem produtos que estão nesse meio, né, entre essa camisa do jogador e a camisa que ele não pode comprar, que é a pirata que ele compra. Eu tenho produtos intermediários ali excelentes. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ingressar nas novas lojas do Corinthians. Eu não sei se vocês viram. A qualidade dos produtos, eu não digo que é parecida, ela é equivalente ao produto original. Se não, às vezes, até mais criativa em alguns aspectos, porque ali eu posso lidar com outras, com algumas modelos de camisas que eu não tenho ali no modelo jogador. Mas assim, o produto que o clube tem hoje é acessível, eu consigo comprar camisas ali temáticas, enfim, muito interessantes e com qualidade excepcional, eu digo, igual à do oficial, por R$130, por R$150. E o torcedor, eu acredito que tem que, sim, em nome do amor que tem ao Corinthians, em nome da paixão que tem ao clube, adquirir produtos oficiais. Essa acho que é uma consciência, isso passa pela conscientização. E vou dizer mais, infelizmente, nessas apreensões que a gente faz, a gente acaba não somente recolhendo o produto licenciado, mas pessoas acabam sendo presas em flagrante. Porque eu vou dar um dado aqui que muitos não sabem. Com a nova Lei Geral do Esporte, a pena passou de ser de 2 a 4 anos de reclusão, cabendo prisão em flagrante. E assim, e não dá para dizer que não sabe. Não dá para dizer, olha, eu não sabia, porque geralmente o argumento é esse, ou o argumento é aquele, não, mas tem a camisa, tem um monte de gente aí fazendo, que se passar pelo crivo, né, do nosso trabalho, vai ser efetivamente encaminhado à delegacia e vão ter as suas mercadorias apreendidas. Minha pergunta ia ser exatamente Já sobre adivinhei. o impacto da Lei Geral do Esporte no trabalho que o departamento vem fazendo. Mas, aproveitando um gancho do que o senhor falou agora há pouco, tudo bem, existem produtos, né? Hoje é muito mais ampla a linha de produtos que o Corinthians tem licenciados hoje em dia. Isso aumentou muito de uns tempos para cá, de fato.
O senhor acredita que falta divulgação por parte do clube para que o torcedor comum ele saiba disso? Porque a gente vê muito, por exemplo, nas redes sociais, o Corinthians divulga a camisa de treino da Nike, por exemplo, ou então aquela camisa de jogo lá que da delegação quando ela vai viajar. Mas são as camisas de R$ 400, R$ 500, regata do basquete, R$ 400. Então a impressão que fica para o torcedor muitas vezes, quando ele está acompanhando as páginas do clube, é que o produto é inacessível e que essas camisas de qualidade equivalente, com um valor mais acessível, popular, elas não existem. Exato. Não existem, de fato. Eu acredito que para muita gente essas linhas não existem. O senhor acredita que falta divulgação para que o torcedor tenha acesso a essa informação? Olha, eu verifico e tenho constatado sempre, sempre há um esforço do clube em anunciar aquilo que ele desenvolve, sempre. Eu não vejo isso somente com a questão do material aí de esportivo, mas questão do racismo, questão da homofobia. De sobejo o clube faz o quê? Anuncia, tenta conscientizar. Não é? Tem feito um trabalho efetivo nisso. Às vezes pode ser que não se dê essa impressão. Mas assim, o trabalho que o clube tem feito no sentido de divulgar as questões que envolvem os produtos, a acessibilidade dos produtos, é intenso. Eu acredito que o marketing esteja desenvolvendo um trabalho muito importante lá. Eu vejo, isso passa aí pelas mídias, mas a gente não tem nenhuma reclamação nesse sentido. Perfeito, Dani. Tá respondido? O doutor, ele precisa dizer o que vem sendo feito, né? Claro. Mas, pessoalmente, eu entendo que às vezes falta um pouco de informação, porque, explicando um bom ponto de vista de um modo geral, a gente vê muitas campanhas dizendo sobre dizer não à pirataria. Isso é muito comum. É a campanha de conscientização que mais é comum nos estádios, inclusive, né, durante os jogos. Sim. E também nas redes sociais. Mas eu pessoalmente sinto falta, assim, sabe, de uma divulgação mais presente no sentido de oferecer alternativa. Porque dizer apenas diga não à pirataria, o torcedor, às vezes, até pela característica, às vezes, subversiva que o torcedor tem, né, de querer combater o sistema e de não querer se curvar, ele vai dizer não à pirataria. É um não que ele vai ouvir e ignorar. Não, e como que eu resolvo? E como que eu resolvo? O que eu faço? Tudo bem, eu vou comprar a tailandesa a R$ 180. É a camisa de jogo. Que camisa que você pode me oferecer por esse preço, tão bonita quanto, que me atrai a quanto? Eu sinto falta de políticas e de comunicações no clube nesse sentido de oferecer alternativa. E de não apenas dizer e proibir o torcedor de... Proibir, entre aspas, né? De comprar a camisa pirata, o produto pirata. É mais nesse sentido de oferecer alternativa. Eu sinto falta às vezes. Olha, eu costumo dizer o seguinte. Toda vez que no clube alguém é destinatário de alguma insatisfação, que basta um apenas, serve, é apto a que a gente leve ao clube a ideia. Não precisa haver um coro uníssono de uma série de pessoas para que a gente possa levar isso à ideia do clube. Basta apenas uma reclamação, basta apenas uma insurgência para que a gente recepcione-a com responsabilidade e leve ao clube. Eu, ao receber essa sua falta de percepção nesse sentido, me impõe sentar com o marketing e levar essa ideia. Dizer, por que não se proclama mais isso? Apesar disso estar sendo feito regularmente. Falta essa sensação. Vamos levar isso com mais força, vamos fazer uma divulgação maior. Aliás, vou levar a sua ideia para lá hoje. Eu vou dar uma alô pro Vini também. Né? Vamos avisar, chamar o Vini. Importante, eu acho importante. Toda vez que alguém... Eu dentro do clube, eu vou dizer uma coisa. Toda vez que, seja quem for, eu às vezes recebo eu passo atrás da torcida, às vezes Gaviões da Fiel a pé, doutor, como é que vai? Eu converso com cumprimento todo mundo. Doutor, precisaria disso, precisaria daquilo. Às vezes até um pedido, olha, eu gostaria de um autógrafo, de uma camisa, na medida do possível, a gente tenta ajudar, né? Porque senão a gente for atender todo mundo, a gente não consegue. Mas vou levar sim, eu acho até assim, a pirataria hoje trabalha exatamente nessa lacuna. Sim. Então, não basta, como você disse, eu bater no que eu não posso fazer, mas não dar alternativa para que eu possa cumprir aquilo que eu oriento a não fazer. Né? Então, levar ao departamento de marketing essa sua insurgência é o que me impõe agora. Né? Apesar desse trabalho estar sendo feito, apesar dessa conscientização, mas é a divulgação. E o clube tem agora inaugurado lojas, eu fiquei surpreendente, eu visito outras, né?
de outros clubes para olhar, para levar ideias, né? Para a gente ver o que está sendo feito lá. Não é copiar, é a gente falar, poxa, tem uma coisa legal, porque tem gente que liga para mim também pedindo alguma ideia, até no aspecto jurídico. Eu recebo a ligação do advogado de um outro clube, do Nordeste, da Série B, da Série A, bem que nem me diz aí, o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês estão fazendo lá. A conjugação dessas ideias leva ao aperfeiçoamento, não é? Então, assim, eu vou pegar essa sua ideia hoje, aliás, você vai para uma reunião comigo na semana que vem com o Vini. Eu já vou te levar e vou dizer quem é o autor da ideia. Tá aí, Você, ó. olha Aí que tá beleza. maluco, Aceito? tá maluco. Não, vai, com Claro, certeza. É muito aceito. importante. A gente tem que atender o corintiano. Vocês não sabem, eu vou dizer uma coisa, o orgulho que é trabalhar para essa torcida. Eu passo atrás, eu falo, cara, é isso aqui que faz a gente fazer cada vez mais o que a gente faz. E não é da boca para fora. A gente tem resultados no clube e no jurídico. É que aparece, você poderia dizer assim, poxa, mas não falta divulgar mais as coisas positivas que o clube alcança? Porque a gente só mostra problemas no âmbito jurídico. É bloqueio, são ações, etc e tal. Cabe sim, não é? É importante. Aliás, o novo assessor tem feito o quê? Uma orientação, como lá atrás, de fazer uma agenda positiva. Eu sempre fui nesse sentido. Agora, a gente encaminha, a gente tem coisas que o jornalista às vezes não quer publicar, porque publica o que dá ibope, o que reverbera. Às vezes, não vou dizer que ganhou uma ação para quê? Nós ganhamos aquela ação do Vitor Pereira. O Vitor Pereira e toda a sua equipe técnica. Foi uma ação vencida pelo nosso trabalho. Isso quase não saiu. Se tivesse ganho uma ação, Vitor Pereira ganha 7 milhões do clube. Aí ganhamos e eliminamos 7 milhões do clube aqui na Justiça Laboral e de toda essa equipe, só dele. Ninguém falou nada, ou falou muito pouco. Então, assim, o clube precisa aperfeiçoar-se sempre, não é o Corinthians, todo e qualquer, o futebol, as empresas, e eu já me comprometo com você. Não. Semana que vem estaremos numa reunião Eu lá vou lhe cobrar. para estar Eu vou cumprida. ter que ter ideia. E você Né? vai Deixa eu- junto. Aí sim, doutor, pronto. Tá bom, será uma Obrigado. alegria. Vamos atender o corintiano. O corintiano é a nossa razão de viver. Essa sua fala me lembrou um comentário do Pantaleão, numa entrevista que a gente fez com ele, também um podcast, na verdade, do Zebra, do Alfinete. A gente esteve lá recentemente e ele falou sobre isso. Ele falou que uma das medidas que ele procurou adotar quando era diretor no clube era justamente essa, de divulgar as ações positivas e as causas vencidas, para que o torcedor também soubesse o que era feito, né, no jurídico para proteger o clube. Justamente, esse é o propósito. Sim. Doutor, e assim, uma pergunta que me veio à cabeça. Como é que funciona enquanto... Eu, por exemplo, tá muito fácil de fazer montagem por aí hoje em dia, de o que quer que seja, né, através dos programas que existem. E eu pego uma foto, por exemplo, do Hugo Souza, goleiro do Corinthians, e eu coloco ele divulgando qualquer produto que seja. Como é que funciona e se você tem um tipo de trabalho nesta parte? Porque, querendo ou não, o Hugo é um ativo do Corinthians. Sim. Né? Ele tem os direitos de imagem ligados ao Corinthians. Como é que funciona? Eu pego uma foto do Hugo, faço uma montagem divulgando um produto meu que nem licenciado pelo clube é. Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Toda vez que envolve, quando a gente fala em violação da marca do clube, de um ativo do clube, seja ele um símbolo, seja ele um dístico, seja ele a imagem de um atleta, passa pelo crivo da violação da marca. E quando passa pelo crivo da violação da marca, a gente entra em campo, tá? Então eu recebo inteligência artificial, por exemplo, o goleiro lá falando de um produto. Hoje você consegue colocar voz nas pessoas, nas fotografias, né? A gente faz o takedown dessa página, imediatamente o sistema que a gente desenvolve de inteligência artificial, ele não somente fareja o produto no mercado, como eu também consigo fazer a derrubada da página, o takedown da página, inclusive fora do Brasil. Eu elimino essa página em 48 horas, mais ou menos, eu consigo fazer. Eu tive o presidente, o Augusto Melo, começaram a passar algumas propagandas dele fazendo anúncio de produtos do Corinthians. Eu não sei se você chegou a ver isso, não é? Teve lá, isso veio para mim, o presidente falou, olha, compre aqui. Nós imediatamente, chegou ao conhecimento dele, imediatamente veio para nós e a gente promoveu a derrubada da página, localizamos quem eram os autores e, inclusive, instauramos inquérito policial para averiguação e apuração cabal nesse sentido. Então, assim, toda vez que envolve uma imagem de
de um ativo do clube, a gente entra em campo. Quando a gente fala pirataria, não é só o que a gente está dizendo, o produto. Sim. Envolve a imagem, envolve uma voz, envolve tudo aquilo. Para se ter uma ideia, a gente chegou a ver uma agência de viagem que estava promovendo viagem do Timão. E ela não passou pelo marketing. Quando a gente tomou conhecimento disso, a gente interviu imediatamente em face dessa agência de viagem. Aqueles que tinham comprado, já tinham comprado, e a gente conseguiu resolver regularizando a situação para não prejudicar ninguém. Mas utilizou a marca do clube. E utilizando a marca do clube, incumbe ao clube o quê? Combater isso. Afinal de contas, só compraram a viagem, por quê? Porque era do Timão. Você só compra eventualmente um produto porque é o clube que está envolvido, a marca do clube que avoca ali, que aproxima, que atrai aquele potencial consumidor. Falando sobre isso, pegando esse gancho, a pirataria, conceitualmente, ela envolve, então, a aferição de lucro? Por que essa pergunta? Digamos que, por exemplo, um grupo de torcedores, por conta própria, resolva fazer uma viagem e se juntar para alugar uma van e assistir um jogo. Entre eles podem usar e criar imagens ali entre si para poder divulgar entre si essa viagem e poder promover. Ou então, por exemplo, um torcedor que quer fazer um aniversário, ele pode mandar fazer um bolo com a imagem do clube para poder usar no seu aniversário, ou pegar uma foto de um jogador, mandar enquadrar e colocar na parede. Esse tipo de coisa também é pirataria? Bom, vamos lá. Excelente a sua pergunta, tá? Primeira coisa, a utilização da marca, ela tem que ter um fim, né? A utilização da marca, ela tem que ter um fim de comercialização e também pode ter de uma violação para fins que não tenham auferição de lucro, tá? Logicamente que se eu tiver uma viagem envolvida entre torcedores e ficar num grupo fechado, eu não estou violando a marca do clube. Eu estou ali, olha, uma série de torcedores que estão ali desenvolvendo uma viagem, uma ideia, etc e tal. Um bolo em si, uma confeiteira que faça um bolo, ela mesma faça um bolo para o filho, eu não tenho problema nenhum. E aqui eu vou explicar bem por quê. Nós tivemos, por exemplo, num clube da Série B e da Série A, que inclusive nós acompanhamos isso através de um outro clube, confeiteiras, não é a mãe de um menino que faz, que começaram a utilizar a marca do clube para vender esses bolos, tá? Dentro do clube existem licenciados de festas, de produtos festivos, que pagam royalties ao clube. E na medida em que isto existe, esta violação da marca, ainda que ínfima, ainda que uma pessoa que faz ali um produto de confeitaria para vender, ela viola a marca do clube, sim. E nesse caso especificamente, até que você deve ter lido isso, ela faz isso em escala. E vou até dizer uma coisa interessante. A gente trabalha para outros clubes, não é? E eu já havia notificado essa mesma pessoa através de uma outra agremiação desportiva, ela se quedou inerte e continuou fazendo. Aí eu notifiquei ela pela segunda e ela continuou fazendo. Eu notifiquei pela terceira num outro time e aí o que aconteceu? Ela apareceu na mídia e disse que estava sendo perseguida e tal. Então, assim, não basta ter só a lucratividade. Ela pode não ter, mas logicamente que uma situação de pessoas que estão viajando ali conjuntamente, amigos, corintianos viajantes, isso aí não vai criar nenhuma violação de marca. Agora, se eu fizer uma agência de viagens ou promover uma viagem com vistas a oferir lucro, organizar-se nesse sentido, a violação da marca existe sim. Doutor, e o seu trabalho de forma alguma é em busca do consumidor final, né? Pelo que eu entendo, é mais em busca da empresa ou da loja que seja que vendeu aquele produto para o consumidor final. Então, por exemplo, eu imagino que você saiba identificar uma camiseta quando ela é falsa, quando ela é verdadeira. Você não vai chegar no cara e falar, pô, tira essa camiseta aí. Então, enfim. Mas assim, como é que é esse trabalho? Eu até entendi como você disse em relação ao digital. Como que é no físico? Como é que funciona essa captação para você ou para aquela loja ali não tá funcionando de forma regular? Aquela loja ali tá vendendo um produto que não é licenciado. Como é que funciona isso? Porque eu acho que no físico fica até um pouco mais difícil do que no digital, né? No digital você consegue ir através da inteligência artificial. No físico é no olho, né? E vendo que não tem alguma coisa certa, né? Bom, vamos lá. Eu até entendo que no físico ela seja até mais fácil de eu identificar do que no ambiente digital.
Do ambiente digital, eu consigo identificar com mais quantidade. Tá. Porque a inteligência artificial vai me dar 4.000 alvos que certamente no ambiente físico, para eu conseguir uma escala dessa, Muito difícil. eu vou precisar, Meses, né? até alcanço, mas vou precisar de tempo. Né? Coisa que a inteligência me dá é a abreviação desse tempo. Né? Por que eu digo que é mais fácil? Para que a gente ajuize uma medida judicial, para que a gente ajuize uma medida, ou a gente se valha da atuação policial, eu levo um investigador nosso, investigador privado da nossa equipe, para que ele vá até aquela loja. E como é que ele identifica que aquilo é pirata? Primeiro pela qualidade, né, que a gente consegue perceber. Poxa, mas as tailandesas são muito similares às originais. Às vezes até há uma dificuldade de você conseguir identificar uma da outra. A gente sabe ver, né? Como alguém que pega uma nota falsa no caixa de uma farmácia e ele pelo tato consegue saber. Mas a camisa falsa é mais fácil de você saber. E pelo preço é um indicativo importante, porque eu já vejo uma camisa colocada à disposição ali numa loja física, pelo preço eu consigo já identificar. Então, o que eu faço? A gente promove a aquisição desse produto, eu pego uma nota fiscal desse produto e eu levo isso para a minha equipe, não é? Esse meu investigador leva isso para a nossa equipe e a nossa equipe olha assim, bom, nota fiscal tal, CNPJ tal, camisa tal, a gente ajuiza a medida, anexa no processo judicial uma foto dessa camisa e a nota fiscal, e o juiz, ao olhar aquilo, vê uma camisa custando R$80, 100, dá uma liminar, a gente chega até a loja e cumpre a medida, leva a loja inteira, o estoque inteiro e leva embora, e no mais das vezes vai também ao encontro de quem forneceu esse produto. Da onde você comprou? Hoje nós temos pedido aos juízes, e eles têm deferido, na máquina que emite as notas, para eu saber a quantidade que foi vendida, em que máquina que foi vendida, até problemas de sonegação fiscal, porque às vezes aquela maquininha que está dentro da loja, ela joga o dinheiro para uma pessoa física do indivíduo, ou se não quando, diretamente para o fornecedor da camisa. A gente já pegou de tudo nessas nossas intervenções, mas o ambiente físico é muito mais fácil de você identificar, porque ao contrário do ambiente virtual, que eu tenho que passar pelo crivo, deixa eu ver se é falso, se não é. Às vezes eu pego produto usado, por exemplo. Hoje o meu sistema, ele puxa muito aquela do Enjoei. E aquelas camisas custam... Ele vai vender aquilo, às vezes, pelo preço de uma camisa de R$100 e poucos. Então, esse tipo de produto a gente repele, a gente rechaça. Ele não vai passar pelo crivo, eu não vou notificar o indivíduo com uma camisa usada, que pode ser oficial ou não. Aí a gente, nessa questão, eu não tenho como avaliar, porque eu não tenho a apreensão física do material para eu olhar, né? Coisa que no físico eu consigo perceber rapidamente. Rapaz, agora o povo vai ficar com medo de vender. A equipe do Dr. Bianchini que tá aqui, meu Deus do céu. Vamos vender não, a equipe O do Dr. robozinho vai Bianchini. pegar. Olha, tem dias que são 6 prisões em flagrantes, 5 prisões em flagrantes. maluco. Não é? A gente... E não é para prejudicar ninguém, não é para criar nenhum prejuízo a ninguém, mas assim, é porque realmente trata-se de uma ilegalidade, né? O produto do clube, o clube não está recebendo por isso, né? Essa é a questão, o clube não recebe por esses royalties. Quanto dinheiro o clube deixa de receber? Eu vou dar uma ideia de valor para os senhores, inclusive lá o Dr. Pantaleão foi entrevistado nisso. 32 bilhões de produtos foram retirados do mercado dos últimos anos só do Corinthians. 32 bilhões de produtos piratas. Como é que foi feito esse cálculo? Inteligência artificial procede uma aritmética do valor do estoque versus o valor de produtos que foram retirados e a somatória, a cifra de prejuízo em desfavor do Corinthians é de 32 bilhões de reais. Quer dizer, o estoque apreendido, se fosse comprado com produtos oficiais do mesmo tipo, equivale a 32 bilhões de reais, é isso? É o prejuízo retirado de produtos falsificados. No valor dos produtos falsificados. Exatamente, produtos falsificados. E vou dizer uma coisa importante que os senhores não sabem. Quando a gente faz essas apreensões, eu já me deparei com mão de obra escrava. Eu ia perguntar sobre isso. Com já mão de obra escrava e exploração de menor. A gente já chegou em determinados locais. Existe ali na região de Aparecida do Norte, região ali dos Romeiros, Aparecida do Norte, Potim, Roseira, é um núcleo de muita falsificação de camisa desportiva. Muita.
Muita. Ali é um núcleo, é um núcleo de falsificação naquela região. Aí você entra num galpão daquele, tem menor trabalhando, tem estrangeiro ali, irregular no país, trabalhando em condições subhumanas. A gente, quando ingressa ali, se fala, meu Deus, o que está por trás disso? Né? Então não é só a gente olhar de forma estanque, a gente olhar e falar, não, é só isso. Não, tem um monte de coisa por trás. Financia o crime organizado, financia a questão do trabalho escravo, da mão de obra infantil, uma série de coisas que tem por trás. Não é? Então, essa questão é de consciência. É de consciência. A gente tem que conscientizar, né? De boa, numa boa, conscientizar. Olha, não compre produto pirata. O produto pirata repercute negativamente nisso. É uma questão de consciência mesmo, né? Passa por isso. E aliado ao aspecto da sua sugestão, que será cumprida na semana que vem, para que a gente possa conscientizar e dar mais publicidade nisso mesmo. É com esse trabalho contínuo, diuturno, é que a gente conscientiza. Tudo na vida é assim, né? Seja numa questão de saúde, seja numa questão de pirataria. Eu ia fazer um comentário sobre se o crime organizado já foi envolvido, então já foi respondido sim, né? Sim. Então eu queria retomar, acredito que a gente está indo já para os minutos, né? Sim, em sim, breve, né? sim. Eu queria retomar o assunto das megalojas, porque é algo recente no clube, Sim. né? Eu acredito que tem aí um punhado, talvez meia dúzia de megalojas hoje em dia, mas eu não sei, eu não pesquisei antes. Mas é um conceito recente, que foi apresentado ao Corinthians. Eu queria saber como surgiu esse conceito de megalojas, se o senhor, dentro do envolvimento do jurídico nelas, consegue responder pra gente. E o que motivou a criação dessas lojas, porque é algo muito diferente do que vinha sendo feito, né? Sim. E rapidinho, doutor, desculpa te interromper. Complementando a pergunta dele também, quem pode ter essas megalojas? Né? Se eu Boa. posso ter, por exemplo. Boa. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou dizer dentro da minha atuação, tá? Na moldura daquilo que eu participei, não é? E certamente dentro do tempo que eu estou dentro do clube, que me permite, me autoriza a dar essa conclusão. Primeiro, né, as lojas, o Corinthians teve uma série de lojas licenciadas, chegou a ter uma quantidade muito grande, depois diminuiu, etc e tal. Não me cabe aqui inclinar qualquer opinião em relação ao porquê que isso aconteceu ou não, né? E até porque eu não teria essa condição porque eu não estava presente no clube. Mas o que eu posso afirmar é que essas lojas, no mais das vezes, vendiam um produto sem uma fiscalização de qualidade. Essa qualidade que eu disse que, quando você me indagou a respeito, quais são os requisitos, qual é a porta de entrada, etc. A qualidade é um dos requisitos para aproximação. E eu me deparei dentro dessas lojas, que quando comecei a olhar a pirataria, era compulsório que eu olhasse para dentro das lojas. Deixa eu olhar para fora, como é que está o mundo da pirataria. Peraí, mas eu tô aqui dentro do clube, deixa eu olhar para dentro. Né? Deixa eu ver o que tem dentro da loja para a gente poder compreender. E aí fui até para ver os produtos, os tipos de produtos, o que vendia dentro da loja do Corinthians, para eu olhar lá fora o que tem, se estão copiando, não estão, se é. E eu me deparei dentro das lojas do Corinthians com produtos, por exemplo, sem selo holográfico, que é uma forma de controle de royalties do clube. E eu fui a outras agremiações esportivas, como eu disse aqui, visito outras lojas, e me deparei também com isso. Falei, poxa, se eu tenho produtos sem selo holográfico, significa que aquele que está fornecendo, ele está fornecendo de forma irregular. E comecei a me assenhorar disso, comecei a perceber isso, e a gestão tomou conhecimento disso, e, logicamente, como toda gestão busca construir, deixar um legado, olhou para esse problema e falou, deixa eu começar a aperfeiçoar essas lojas, deixa eu começar a fazer com que essas lojas ganhem um estamento de uma loja que eu posso chegar, como qualquer loja aí que vende produto desportivo, a gente sabe várias que tem em shopping aí, porque a loja do Corinthians não ter esse nível, não ter esse nível, essa qualidade de poder estar diante de uma loja, até quem sabe chamar a atenção do seu torcedor adversário, falou, puxa, eu queria ter uma loja dessa aqui também pro meu, porque eu vejo outras lojas que não tem hoje o que o Corinthians está tendo. Hoje eu passo pelas lojas e eu vejo que o Corinthians ganhou uma dimensão na qualidade dessas lojas que as outras agremiações desportivas não estão tendo e que devem seguir o modelo que o Corinthians está fazendo. Olha aí uma coisa positiva. Olha aí uma coisa positiva a levar para o torcedor. Vá a uma loja. Agora, no sábado passado, eu estive numa loja em Barueri. Shopping Barueri. Poxa, um lugar super
legal, uma loja super moderna e assim, e um conceito de loja totalmente diferente. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro, o clube tomou a consciência, tá? O clube tomou a consciência de que deveria ter uma escala melhor de qualidade, de visual, de entrar numa loja e você, pô, cada coisa legal que tem aqui dentro. E a segunda pergunta que você me fez foi no Quem sentido... pode ter, né? Quem pode ter? Quem quiser ter uma loja, né, vá ao marketing do clube, procure o clube, tal como alguém que quer ser um franqueado de uma determinada marca de sorvete. Procure o clube vai avaliar as condições daquela pessoa que vai adquirir. E hoje o clube está admitindo pessoas com critérios. Não que não tivesse, mas já que tem uma loja daquela dimensão, daquela qualidade, é natural que você analise questões financeiras, questões de comprometimento. O famoso pode... background check, né? Exatamente. Não pode ser uma loja que o indivíduo, eu trabalho das 10 a tal hora num determinado emprego e vou de vez em quando olhar a loja. Hoje o Corinthians quer que alguém que desenvolva uma loja se comprometa com aquilo, como grandes marcas têm. A gente vê hoje franqueados que se exige que o dono esteja operando na loja, ou muito próximo da loja, ou tenha um grau de comprometimento, sob pena de não ser admitido como um franqueado. Então, o clube hoje chegou no aspecto das lojas num nível excepcional. Olha aí uma coisa positiva para o torcedor saber. Vá visitar, vai ver uma loja, vai ver a qualidade. Hoje por exemplo, tem uma impressão nas camisas licenciadas do clube, que ela é igual do patrocinador oficial. Eu não sei se chegaram a ver, mas assim, qualidade de costura ímpar. A torcida do Corinthians está bem servida com as novas lojas do Corinthians. Doutor, e como que as pessoas que fazem a pirataria, como é que conseguem, é o que você falou, se assemelha muito, né? Quem tem uma visão mais técnica, consegue olhar e falar, não, essa é pirata, essa é verdadeira. Como é que eles conseguem chegar tão perto do que se parece? Do que se parece o oficial, né? Às vezes a cor, o tecido, os detalhes, como é que eles conseguem chegar tão perto disso? Bom, vamos lá. Quando eu me refiro à proximidade, tá? E a gente não consegue verificar uma diferença tão grande em relação, eu me refiro às camisas tailandesas. As camisas que são produzidas na Tailândia. Elas lá, pela produção, pela forma de tecnologia que eles imprimem nessa produção, conseguem dar similaridade. Eles pegam lá uma camisa e fazem uma cópia fidedigna daquilo, como fazem com relógios, como fazem com óculos, como fazem com bolsas, né? Eu não digo que conseguem chegar à qualidade do patrocinador, porque nunca se consegue. Ninguém vai chegar a um padrão Nike. Mas existem similaridades e muito próximas, não é? Então, quando eu me refiro a essa questão qualitativa, ela está ligada às camisas tailandesas, porque as produções aqui feitas no Brasil, elas são feitas em galpões, em produções mais, vamos dizer assim, muito simplórias e que não conseguem efetivamente alcançar o tecido. Você vê que é um tecido muito simples. São camisas de R$70, de R$60 e não se pode exigir com um preço desse uma qualidade similar. Agora, as tailandesas, eles têm conseguido fazer uma aproximação e por isso a gente tem combatido aí em portos, em centros de distribuição e inclusive em lojas que vendem esse material e notadamente na internet. Hoje tem jovens aí que ostensivamente apresentam uma camisa, dizem que é tailandesa, enaltecem a qualidade e, de vez em quando, chega uma viatura da polícia lá no apartamento deles e eles saem presos de lá por venderem isso. As novas regras do governo federal em relação à importação alteraram de alguma forma essa política de combate às tailandesas? Não, nessa questão eu não tenho nenhum incentivo em relação a isso. O que a gente tem são um desincentivo no que se refere a alguns produtos, né? O governo, por exemplo, taxa bebidas alcoólicas com uma alíquota maior exatamente para, entre aspas, desestimular o consumo. Mas na questão de falsificação, não, até porque é o flanco só das camisas ali, que é onde vem um volume maior, representa uma porcentagem importante, né, de venda, que são, como eu disse, 40% do material que a gente diz material de pano, né, material desportivo que envolve produtos de vestuário, né, e 60% é uma gama de produtos que não estão aí. Mas não há um incentivo nesse sentido. Perfeito. Muito bom, né? É isso, pessoal. Caminhando já para os nossos minutos finais, né? Quero agradecer muito
ao Dr. Ricardo Bianchini, foi muito esclarecedor, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que pensem, assim como eu fiz a minha pergunta, né? De, pô, mas se eu não comprar tailandesa, se eu não comprar falsificado, eu nunca vou ter uma camiseta do Corinthians de modelo jogador ou que jogadores realmente jogam que se assemelhe, né? Entendo também essas pessoas e entendo também o discurso do doutor. Então, doutor, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi uma honra estar com vocês aí. esclarecedor. Sou fã de vocês, viu? É isso. E semana que vem estaremos juntos. Estaremos Perfeito. juntos. Dani, pode deixar suas considerações finais também. Acredito que é um tema importante para a torcida conhecer um pouco também do trabalho que o clube faz nesse sentido, né? E agora de conhecer também produtos que são acessíveis, porque o torcedor sente muita falta de linhas populares, né? Sim. Para poder consumir produtos oficiais. Pode ter certeza que o torcedor, quando pode comprar produto oficial, ele tem condição, ele prefere ao falsificado. Claro. Basta ele ter informação. Então vai ser muito bom se isso acontecer, viu? Bom, muito obrigado. E eu não podia deixar também de agradecer aqui o convite do qual fui honrosamente destinatário por vocês. É um prazer estar aqui, não é? Vocês sempre levando informação de qualidade à torcida do Corinthians, uma torcida tão importante como você diz. Eu trabalho para algumas agremiações esportivas e o Corinthians é um caso à parte, não é? Isto não é elogio, isto é uma constatação definitiva, tal como alguém que tem, né, uma altura maior e uma menor. A quantidade de torcedores do Corinthians, a forma com a qual o torcedor do Corinthians se comporta, né, de amor ao clube, de força ao clube. Cada vez que eu vejo aqui um gol em desfavor do Corinthians, a torcida imediatamente, ao invés de gritar gol, começa a bater palma e dar força ao clube diante daquele momento do jogo de derrota. E não mais das vezes o time deixa a gente lá nos 46 minutos, vira o jogo, o corintianos, como dizem, é um sofredor, né? Mas é um sofredor com coração, com amor, e é com esse sentimento que a gente trabalha para o clube. E pode ter certeza que a gente, dentro do departamento jurídico, está fazendo aquilo que a gente pode melhor. Convido lá o torcedor a nos visitar, não é? A ir tomar um café com a gente quando quiser. A gente sempre recepciona. E é a nossa obrigação entregar o melhor ao torcedor do Corinthians. Muito obrigado. Perfeito, doutor. Nós que agradecemos novamente. Então, agradecemos você também que nos acompanhou até esse momento. Deixa o seu like, o seu comentário, compartilha com todo mundo essa conversa, esse bate-papo que nós tivemos com o Dr. Ricardo Bianchini. Confere também as matérias deste rapaz aqui, o mestre no que se diz o estatuto do Corinthians, no que se diz a política do Corinthians. Não entendi, desculpa. Não tá faltando trabalho. Não tá faltando trabalho, perfeito. Então, www.centraldotimão.com.br para conferir as matérias de Daniel Kepler e toda a equipe de redação da Central do Timão, @Central do Timão também em todas as redes sociais. E é isso daí, valeu!